Eu não sei se você já reparou, mas a publicidade tem uma obsessãozinha com pais e filhos para anunciar carro. Tem desde os engraçadinhos até aqueles bem melosos que ficam circulando em grupo de WhatsApp. Dá uma olhadinha. Sedã? Pai e filho. Caminhonete? Pai e filho. Esportivo? Pai e filho. É uma relação difícil de ver entre pais e filhas, e muito menos entre mães e filhos. Isso é porque essa repetição do tema pai e filho não é coincidência. E tem a ver com o motivo que meninos e meninas também não conseguem ter intimidade emocional com seus pais. Pais são, em geral, mais distantes que mães dos seus filhos. Declaração chocante. Mas o motivo desse distanciamento pode ser um pouco menos óbvio do que a gente imagina. Pais passam em média metade do tempo que as mães cuidando dos seus filhos. E pais também geralmente têm muito menos tempo de licença quando seus filhos nascem. Esses dados já ajudam a imaginar por que esses filhos não alcançam tanta intimidade assim com o pai, especialmente na primeira infância. Mas acho que eles podem esconder alguns fatores de masculinidade que são ainda mais expressivos nesse distanciamento emocional. A verdade é que, tradicionalmente, os homens não aprendem a ficar íntimos de ninguém. O sociólogo francês Pierre Bourdieu fala que existe um certo trajeto que o menino atravessa para se tornar homem, e esse trajeto é composto por rituais de socialização. Esses rituais são os momentos que separam os meninos dos homens, e a maioria tem como base a dessensibilização e violência. São as primeiras brigas, os palavrões machistas e homofóbicos, desafios de força, de coragem, pornografia e conquista sexual. Então acho que dá para imaginar pela natureza desses rituais que eles não são o melhor jeito dos homens se expressarem emocionalmente uns para os outros. Como diz o Sócrates Nolasco, que é um psicoterapeuta brasileiro, o homem de verdade que esses meninos são treinados a se tornar tem uma inibição para as relações de intimidade. E esse homem de verdade é a figura do pai, que tradicionalmente se define pelo distanciamento emocional. Não é à toa que a Bell Hooks, uma filósofa estadunidense, diz que a única emoção aceitável para um menino é a raiva. Nesse processo de socialização, o menino é afastado da sensibilidade, que é uma característica tradicionalmente materna, e é colocado num mundo em que a força e a violência são muito mais valorizados. Inclusive, um marco desses rituais é o afastamento do ambiente doméstico, que é tradicionalmente associado ao feminino. E nada mais lógico que o carro seja um símbolo desse momento. Ele literalmente pode levar o garoto para longe de casa, e só pode ser usado quando ele se tornar adulto, se tornar homem. É como se fosse a sua medalha de homem de verdade. Isso sem falar que o carro é um objeto fálico, é uma piroca de 1 tonelada que mostra poder físico e financeiro. Então, o que esses anúncios retratam na verdade é o momento em que o ritual de socialização do carro é apresentado pelo pai para o filho. E o problema é que o lugar do pai nesse momento não é de parceria, é de cobrança. Ele está ali para cobrar do menino uma performance masculina, a valorização do carro como um símbolo de masculinidade. Não é à toa que a gente vê tanto comercial de carrinho de brinquedo para meninos e que não tem nenhuma menina neles. Eles já estão treinando o menino para esse ritual de socialização masculina. Então, para o filho, o carro é uma cobrança. Para a filha, é uma exclusão. E essa estrutura se repete na maioria dos momentos entre pais e filhos. O resultado é que no fim, nem meninos nem meninas conseguem a proximidade que querem de verdade do pai. Ele simplesmente não é treinado para isso. É claro que esse problema todo é uma questão bem mais de virilidade do que de publicidade de automóvel. O pai e filho no carro são só um dos rituais que o menino passa no caminho para a vida adulta. Mas acho que vale a gente se perguntar se esse momento, com toda essa carga de masculinidade tradicional, é uma coisa que a gente quer continuar mostrando. E mais do que isso, também perguntar por que a gente não vê uma menina no lugar do filho.
ou uma mulher no lugar do pai. Como eu acho que deu pra ver durante o vídeo, são dezenas de anúncios que seguem esse padrão, sem questionar o porquê dele ser tão comum assim. Com certeza existem 1000 outras maneiras de vender carro. Então, talvez seja a hora da publicidade fazer o que faz de melhor e dar uma inovada.